estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast para o seu novo emprego. Aqui iremos lhe dar dicas sobre como se recolocar, você que perdeu o emprego ultimamente. E com isso trouxe aqui dois ótimos profissionais, o Antônio Carlos e o Diógenes. Por favor, Antônio Carlos. Eu sou o Antônio Carlos e estou há mais de 60 anos trabalhando com gente. Tive a oportunidade de recolocar muita gente, contratar muita gente. Há 20 anos eu já faço programas de recolocação. E eu tenho muita satisfação de estar aqui. Nós criamos um programa de apoio aos desempregados que já recolocou uma centena de pessoas. E o que nós vamos conversar aqui é uma maneira da gente aprofundar essa metodologia, esse programa de recolocação. Você que está participando desse programa, ou que pode vir a participar, com certeza vai aprender muito conosco. Nós somos pessoas experientes, vivendo cada dia mais e aprendendo cada dia mais. Então, eu estou feliz de podermos estar aqui para poder debater. Boa tarde, Diógenes Favaretto. Sou convidado de muita honra de estar aqui presente, ajudando nesse podcast para que as pessoas consigam os empregos cada vez mais rápido, né? Então, é isso aí. Bom, vamos lá. Agora eu irei fazer a primeira pergunta para vocês sobre a entrevista. Como ampliar a sua segurança em uma entrevista? Muito bem, esse tema é de uma importância vital. Se você chega a uma entrevista inseguro, com medo, que pergunta que eles vão me fazer, eu não me preparei direito, eu não sei se eu sou adequado a esse cargo, tudo isso deixa você vulnerável. O entrevistador ele é muito esperto, ele capta como é que você está. Se você não transmitir confiança para o entrevistador, tudo aquilo que você vai falar fica parecendo que foi decorado, que foi ensaiado, e ele não vai se entusiasmar de ter você como parte da empresa. Então eu diria que a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos à entrevista é nos prepararmos. E quando é que a gente se prepara? Não é no dia da entrevista, é bem antes. Desde que eu saí da empresa onde eu estava, eu procurei me recuperar desse abalo que foi perder o emprego. Eu procurei saber em que é que eu sou mais competente. Então, essa evolução, eu sei quem eu sou competente, não é porque a empresa me mandou embora ou me dispensou que eu sou um inválido, que eu sou uma pessoa que não sirvo para nada. Não, eu tenho valor. Essa ideia de que eu tenho valor é que vai me dar força para a gente poder procurar emprego. Então eu diria que o primeiro passo é que você reconheça que você tem valor, que você saiba quais são, para ir para aquela entrevista, o que eu tenho para dizer para ele, para poder convencê-lo. Se eu já sei exatamente o perfil da vaga, e muitas vezes é possível saber, eu estudei o perfil da vaga. Pode ser que diante do perfil da vaga tenha 10 exigências, eu tenho 8. E é muito de bom tom, se o cara pergunta o que você tem a ver com a vaga, você fala, eu tenho 90% do perfil da vaga. Ninguém é perfeito. É raríssimo encontrar alguém que preenche uma vaga plenamente. Claro que as empresas têm um perfil, ela queria alguém que seja 100%, mas não tem. O que você tem que fazer é ir para a empresa, conhecer claramente o que a empresa quer e o que você tem. E eu vou mostrar para o entrevistador que eu estou em condições de fazer parte da empresa trazendo solução para os problemas. O que você acrescentaria, Jorge, a tudo isso? Concorda com isso? Não, concordo 101%, mesmo porque eu trabalho desde os meus 13 anos, então já trabalho há mais de 40 anos e já passei por várias crises econômicas, todas elas vêm e vão. E então, nesse período, eu já tive que procurar emprego 3 vezes. E também já contratei mais de 300 pessoas. E concordo plenamente com o Antônio Carlos, no sentido de você conhecer a empresa, mas não só com relação ao cargo, mas também aos valores das empresas, né? Todas as empresas, elas têm certos valores que você pode identificar no site da empresa, né? Ou mesmo a fama, né? Toda empresa tem uma certa fama, né? Ela é internacional, ela demite demais, ela é familiar, você tem que entender essa parte aí. E só acrescentaria quanto à preparação, né? Eu creio que é importante que você se prepare em casa bastante para que seja lá e não tenha surpresa nenhuma das perguntas. Né?
E, Antônio Carlos, agora, outro assunto. Quais atitudes tem que ser evitadas assim numa entrevista? Vamos fazer o entrevistador talvez perder a segurança em você. Então, Vitor, você está tocando numa questão muito séria. Quando eu vou para a entrevista, eu preciso de ir de bem comigo mesmo. Eu preciso de... Vamos dizer que eu entrei na portaria, me fizeram esperar 15 minutos, eu estava esperando que fosse atendido em 3. Se eu já começo a ficar nervoso, essa empresa é uma bagunça, essa empresa não me respeita, eu já estou criando um ambiente de mal-estar. Não adianta. Eu estou num jogo que quem define as cartas, como as cartas vão ser dadas, é a empresa. Então eu tenho que ir para lá preparado para isso. Eu me lembro que eu tive uma ocasião que eu fiquei 3 horas esperando para uma entrevista, e aí quando completaram essas 3 horas, eu não podia esperar mais, porque eu tinha um outro compromisso, e eu avisei para a menina, ó, avisa para a empresa que eu não quero mais essa vaga. Eu também tenho que saber o que eu quero. Porque uma empresa que me desrespeita lá na portaria vai me desrespeitar depois. E era uma senhora empresa, era uma das maiores do Brasil. Mas esses pequenos atrasos, esses pequenos probleminhas não podem impedir que eu vá para a empresa, para a entrevista cheio de energia. E olha, tem algumas coisas que nós temos que evitar. Se você lá na recepção já fala para o cara, nossa, essa empresa é bagunçada. Nossa, quanto tempo que demora. Você não sabe se o cara vai ser consultado pelo entrevistador. Como é que ele se comportou aí na portaria? Já, isso existe. Existem situações que às vezes o indivíduo não percebe. Aquele porteiro que está sendo gentil com ele, na verdade ele está observando. Então, 2 coisas basicamente que a gente não pode ter numa entrevista. Se você chegou lá na entrevista e você cumprimenta o entrevistador, ou dando punho para ele, ou oi, ou se já tiver acabado todos os reflexos da pandemia, cumprimento, seja gentil, bota energia no que você está fazendo. O entrevistador está olhando você como um todo. Sim. Pessoa que não vibra, que o mínimo que ele está fazendo, ele está se mostrando. Então, posturas hostis, é como se você tivesse, de alguma maneira, já agredindo a empresa. E o indivíduo que é hostil na entrevista vai ser hostil no dia a dia. Por exemplo, você não pode, numa entrevista, logo que você chega e diz assim, nossa, mas vocês marcaram comigo às 10, agora é 11, agora que vocês estão me atendendo. E tem gente que faz isso. Essa colocação é muito ruim, porque você já deixa o entrevistador numa situação de puxa vida, ele já está sendo um acusador. Outra coisa, você está na entrevista, você pergunta para o entrevistador, vocês vão dar retorno dessa entrevista? Isso é hostil, é avaliativo. Ou vocês me pediram para fazer vários testes. Poxa, mas por que precisa fazer tantos testes? Tudo isso as pessoas não percebem, mas são comportamentos que nós temos que evitar. Então, numa entrevista, se você vai preparado, vai inclusive sabendo que as coisas podem demorar mais do que você está querendo. Inclusive, quando ele fizer uma pergunta complexa para você, que certamente é algo que nós vamos poder conversar aqui, quando ele fizer uma pergunta complexa, você tem que pensar, não é, nossa, o cara quer me fritar, o cara está me queimando. Não, ele está testando. E eu vou mostrar para ele que eu tenho tranquilidade. Então, esse comportamento hostil e avaliativo deve ser substituído pelo comportamento de empatia, eu tenho comentado sempre nas nossas reuniões sobre desemprego, que uma coisa que eu aprendi com o Diógenes, que é muito importante você falar o nome da pessoa. Isso desarma. Então, seu Pedro, seu João, seu Paulo, se nós pegarmos alguns nomes mais modernos, seu Bruno, seu Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção. Essa sua pergunta é uma pergunta que eu diria que me permite poder falar um pouco mais sobre por que eu saí das 2 últimas empresas. Transformar aquele grande problema que o indivíduo está apresentando em algo que é normal. Então, desarmar-se. Vá para a entrevista, não vá armado, senão você vai perder. E se você, voltando à primeira pergunta, foi preparado, sabendo que das suas competências, das suas habilidades, você vai ter condições de convencer o entrevistador. Claro para você? Sim, com certeza, perfeito. Jorge, tem alguma ressalva, algo a acrescentar? Não, o que eu mais gostei que o Antônio Carlos falou é da energia, né? Você percebe a energia até no Antônio Carlos quando ele fala também, né? É importante essa energia, é algo que o auditor, o recrutador, né? Ele verifica isso. Por exemplo, não é recomendado você
antes de ir para uma entrevista, ficar assistindo as notícias, né? Porque a mídia principal, ela só vende notícia ruim. Então, se você ficar lendo um monte de notícia ruim, você vai chegar lá mas desmagnetizado para a entrevista. E isso passa uma energia, né? Os recrutadores, além do seu conhecimento técnico, eles gostam de pessoas, como o Antônio Carlos falou, com energia, né? E, às vezes, o próprio recrutador, ele faz um teste em você, dizendo algo negativo para ver se você aumenta a negatividade ou se transforma em algo positivo. Verdade, verdade. Ele pode até falar assim, essa guerra na Ucrânia não vai acabar nunca, né? Você pode dizer assim, é verdade, vai acabar nunca, capaz de o mundo acabar, e se você... Só vai piorar. Vai piorar. Mas você pode dizer para ele, sabe o que eu estava pensando? É um aprendizado para nós, é sofrido, mas é um aprendizado. E por histórias que eu já escutei por aí, que o Brasil está tendo um resultado favorável em relação ao comércio exterior e tudo mais. Nem todas as notícias são negativas totalmente. E você acaba dando ao entrevistador a sensação de que eu não sou um indivíduo que quero ver o circo pegar fogo. É verdade. Está claro com você, Vitor? Tá claro, tá claro. E agora, outra situação. Quando o entrevistador chega para você e faz aquela pergunta complicada, como por que você não para em lugar nenhum, empresa nenhuma, você fica com aquele... Você não sabe muito bem responder. Como que você lida com uma situação dessa? Agora, tem outra pergunta. Por que você não para em lugar nenhum? E tem outra, às vezes a pessoa parou há 20 anos e fala assim, mas por que você está 20 anos na mesma posição, né? É interessante. Ambas as perguntas fazem a gente pensar. Primeiro, quando a pergunta é difícil, é complicado. Existe uma regrinha que a gente ensina bastante, que quando a pergunta é difícil, não responda de imediato, escute. Deixa aquela pergunta calar fundo em você. Coisa de 20 segundos, 10 segundos, você pensa. E aí você, segundo passo, reconhece que a pergunta foi feita porque o entrevistador tem algum motivo. Então, ele está preocupado por que eu não parei nas duas últimas. Você pode dizer que a sua pergunta é muito oportuna. Aliás, eu também, se eu tivesse sendo o entrevistador, eu faria. Mas eu reconheço que o fato de eu ter parado pouco em duas empresas assusta um pouco. Mas eu pergunto ao senhor, como é que eu ficaria numa empresa, a penúltima vez que eu trabalhei, eu fui para o Paraná, um belo de um convite, a família aceitou, só que no mês que eu estava lá, ninguém saía mais de casa, o pessoal tremendo de frio, que Curitiba é muito frio, muito gelado, e queria ir embora. E a minha esposa veio antes, não dava para continuar, tinha de convir comigo, que foi uma situação que fugiu ao meu controle. A segunda empresa que eu saí, que eu fiquei 6 meses, foi muito interessante, uma empresa que me procurou. Aliás, eu já estava em processo seletivo anteriormente lá, quando eles souberam que eu saí, me chamaram. Era em Sorocaba. E eu fui para a empresa. Fui todo animado, poxa, agora essa aqui vai dar certo. Vocês acreditam, senhor Vitor, que a empresa recebeu a orientação da matriz para sair do Brasil? Aqui estava muito complicado. Então, a sua preocupação é correta, mas o senhor entende que diante de duas situações incontroláveis, eu não pude ficar. Está claro? Agora, quanto àquela outra, como é que você... Qual a segurança que eu vou ter que você vai se adaptar aqui depois de 20 anos que você ficou na outra empresa? Olha, isso aí, se você também tiver essa habilidade de escutar, de reconhecer, você pode transformar esse baita desse abacaxi numa oportunidade. E aí você reconhece, de fato, a sua preocupação é justa. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, como é que o senhor vê? Eu já estava há 20 anos na empresa, mas há 5 anos eu já vivia de olho em uma oportunidade interessante. E apareceu agora, uma oportunidade perto da minha casa, onde eu recebi um convite para ganhar um percentual bem significativo em relação ao anterior, e onde eu recebi uma promoção. Então a minha saída é explicada por algo interessante. E ao mesmo tempo, nesse período de 20 anos que eu tive na empresa, eu sempre me preparei para a mudança. Eu aprendi que mudar é a regra da vida. O meu mindset, a minha maneira de pensar, se lá 15 anos atrás eu queria estar numa empresa estável, com o tempo eu fui percebendo que a adaptação a novas tecnologias, a novos desenvolvimentos, me estimulou a ter coragem de sair lá. Eu estou vendo essa oportunidade agora
depois dessa última que eu estou, como uma oportunidade de aplicar tudo que eu aprendi. Eu tenho muita contribuição. E na última empresa eu já estava ficando meio igual, meio cansativo. O que você me diz disso? Você complementaria com algum dado dessa informação? Sim, todos nós temos muita experiência para dar. Eu gostei do que você falou, porque tem certa... quando a pessoa está na busca de emprego, às vezes ela fica meio negativa, meio triste, e daí pega aquela síndrome do cachorro, como que é? Síndrome do cachorro vira-lata. Síndrome do vira-lata, né? Eu não sei para nada, eu já não estou conseguindo, faz meses que eu não estou conseguindo emprego, e eu fico negativo. E na verdade, todos nós temos uma história linda para contribuir para a empresa. Né? Muito bom, Jorge, bem lembrado, porque uma empresa que quer ter o seu time produtivo, um time focado em resultado, ela tem que estimular a sua pessoa constantemente. Se eu estou numa empresa há 20 anos e eu percebo que eu estudei, eu fiz uma pós, eu fiz especialização, eu participo de grupos fora da minha empresa, eu vejo que está todo mundo crescendo e na minha está parado. O pessoal nem um ERP direito tem, né? Ainda utiliza Excel. E eu chego a uma oportunidade que tudo aquilo que eu aprendi eu posso aplicar. Então, eu sinto que é esse momento que vocês estão me oferecendo, essa oportunidade. Aliás, eu agradeço, viu, seu Vitor? Está sendo muito interessante essa oportunidade. Eu andei conversando com algumas pessoas, me disseram, olha, isso que você quer fazer, você vai dar certo nessa empresa. Então, por isso, pode contar comigo que eu estou aqui à disposição. A gente precisa escutar isso das pessoas. Isso deixa a gente feliz. É verdade, porque é impossível a pessoa saber todas as perguntas, tem todas as respostas, né? O importante é como o Antônio Carlos, você percebe que o Antônio Carlos fala do coração. E na entrevista, se vem uma pergunta assim, cabeluda, que você não sabe, eu falo do coração mesmo. Eu não tive essa experiência ainda, mas sou uma pessoa que aprendo rápido. Se você for uma pessoa que for aprender rápido... Você pode dizer, olha, isso que o senhor está perguntando, eu só li e estudei. Na faculdade eu vi, mas não tive tempo de aplicar, porque a minha última empresa ela não estava aberta a inovações. Gostei muito, aprendi muito, mas ultimamente estava ficando um pouco devagar a empresa, então por isso que eu estou aqui para poder trazer para vocês essa visão que eu tenho, que nós precisamos estar o tempo todo mudando a nossa maneira de pensar e mudando planejadamente. Essa contribuição é importante. Porque integridade é tudo, né? Se você... Imagina o recrutador, ele deve... No ano, quantas entrevistas ele faz? Então, se você não for íntegro, se contar uma mentirinha desse tamanho... Ele vai saber. Ele vai saber. Então... E é interessante que muitas vezes as pessoas não percebem que aquilo que esse indivíduo está dizendo, alguém já falou de uma maneira diferente e provou. Então, até quando você inventa, se você não tiver cuidado, você vai ser... O primeiro minuto o cara vai dizer, esse cara está inventando. E dá para perceber quando é falar da boca para fora. Inclusive também já perde a segurança. E se ele não dizer verdade e entrar na empresa, vai ser pior ainda. Porque aí não vai durar descobrir, muito. Não vai durar muito. Então, é melhor dizer, não vi, não conheço, já ouvi falar, mas aprendo rápido. Né? É interessante, eu estou me lembrando de alguma coisa que nós estivemos discutindo aqui, que o Jorge lembrou muito bem, a importância de você conhecer a empresa e você conhecer quais são as oportunidades. A gente sempre olha para as oportunidades com muito interesse, mas também olhar quais são os obstáculos. E eu, como recrutador, estou nesse momento recrutando gente para uma empresa que é reconhecida no mercado por ser uma empresa que a primeira falha do profissional ela manda embora. E o mercado também sabe que essa empresa está com equipamentos antigos e que ela não investe na melhoria dos equipamentos. Então, o resultado da empresa acaba sendo prejudicado diretamente porque não tem equipamentos bons e não basta só se esforçar. Então, se eu sei como é que é a situação, olha, eu vou dizer para vocês, nós estamos com uma vaga nessa empresa que já tivemos 6 candidatos e eles, depois que receberam a oferta para poder ser contratados, eles desistiram. Fomos saber por quê? Porque eles descobriram que a empresa não contribuía. Então, o ato de buscar o emprego não é só eu sou bom para a empresa tem que ser boa para mim também. E essa preocupação, às vezes o entrevistador, eu sempre quando entrevistei, eu digo, vou te falar a verdade sobre a empresa. Não pintei, não dourei a pílula.
Mas eu não sei quantos que fazem isso não. É muito comum, às vezes o entrevistador está precisando de fechar a vaga logo porque a empresa está pressionando, às vezes ele fecha sem olhar isso, certo? Ok? Estou à disposição. Mais alguma questão, Vitor? Ah, sim, com certeza. Um grande problema das pessoas, que é o medo. Quando elas chegam na entrevista com medo, com receio, como transformar esse medo em oportunidade? Né? Você sabe que, desculpa interromper, se o recrutador for gente boa, ele dá um desconto, não dá, Antônio Carlos? Dá isso ou não? Nós temos que botar na cabeça que recrutador não é um indivíduo, vamos dizer assim, não é um malvado, não é um assassino. Ele é um indivíduo que precisa daqueles 7 que ele entrevistar, que tire 1 ou 2 pelo menos. Se ele começa a, logo de início, encontrar pessoas muito boas, as próximas entrevistas vão ser: será que esse cara que eu estou entrevistando é melhor do que o outro? Agora, quando ninguém serve, ele está sofrendo. E às vezes ele começa a fazer perguntas como: será que eu não vou tirar ninguém? Mas, gente, vamos voltar lá no começo da nossa conversa. Se eu me preparo, eu sei o que a empresa precisa, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz. Se você está preparado, eu dominei aquela insegurança de que eu não sirvo para nada, o complexo de vira-lata que você falou. Se eu cheguei bem lá, eu criei um clima de aproximação, de empatia com o entrevistador, não tem por que eu ter medo. O medo é exatamente a ausência de preparação, o medo é a ausência de maturidade. Porque também, gente, a pessoa acha que é muito importante ser repassado. Um profissional que não está maduro para a entrevista vai ser um desastre. Se ele fica prestando atenção só nas coisas ruins que foram ditas sobre a empresa, se ele conversa com pessoas que são, vamos dizer assim, negativas, ele não vai dar certo. Eu me lembro de uma situação que eu fui fazer uma entrevista quando eu ainda estava trabalhando em empresa, e eu fiz a entrevista e me disseram que aquela empresa não era fácil. Que os 3 últimos gerentes de RH que tinham sido contratados não duraram 1 ano na empresa. E aí eu me preparei. Falei, eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz de superar, porque eu vou fazer uma apresentação, eu vou desenvolver um trabalho melhor. E eu fiquei na empresa 6 anos, pedi demissão, queria que eu ficasse mais um tempo, porque você também tem que ser capaz de dizer: eu posso transformar situações difíceis em situações boas, mas eu tenho que estar preparado. Se eu não sei nada, eu estou por fora, não tenho informações, eu estou o tempo todo inseguro, eu vou ter medo mesmo. Então, medo é um registro de uma pessoa não preparada, uma pessoa insegura, e o entrevistador vai perceber logo, e a entrevista vai durar rápido. Quando a entrevista dura 1h30, 2 horas, você fala assim: eu consegui convencer. Isso é um sinal. Ou também pode ser um sinal de que o cara gostou de você, mas ainda tem algumas dúvidas que ele quer esclarecer. E aí pode demorar um pouco mais, porque ainda tinha alguma coisa para esclarecer. Mas entrevista rápida, ou porque o cara já sabe tudo sobre você, porque o network, que nós ainda não falamos aqui, quando alguém é apresentado pelo outro, que a empresa gosta dele e confia, muda de figura. Esse cara, pode pegar esse cara que ele é bom, eu trabalhei com ele. E esse indivíduo que está apresentando, que é o network, ele é visto pela empresa como um cara respeitado, que ele não mente, que ele não falsifica. Então, para termos menos medo, preparemos mais, nos conheçamos mais, conheço tanto quanto possível a empresa tem para informar, que às vezes você vai para uma vaga que você não sabe nem qual é a empresa, mas você pode estar indo seguro de que você sabe sobre a sua vaga. E o medo vai desaparecer. Está claro com você? É claro. Jorge, você quer acrescentar alguma coisa? Eu estou lembrando agora quando eu estava procurando emprego, e uma maneira que eu ficava calmo era justamente de preparar bastante, sem dúvida, né? Mas no momento da entrevista eu dizia exatamente a experiência que eu tinha, nem mais nem menos, né? Sim. Então é uma maneira de você ficar tranquilo, né? Sem dizer de mais ou de menos, né? Dizer o que vem do coração. Mas, Jorge, você está falando uma coisa fundamental. Eu vou para a entrevista, quando você diz nem dizer de mais nem de menos, eu diria que nunca dizer demais. Demais dá problema. Tem um ditado que diz: quem explica demais dá bom dia para cavalo. E na entrevista, quando você entra em detalhes, não tem que entrar em detalhes. Fale sobre resultados. Fale sobre sua capacidade de envolver pessoas. Jamais use muito eu formei um time, O que você pode dizer no lugar do eu? Nós formamos um time, os resultados que nós conseguimos foram excelentes, tanto assim que na minha
quando eu pedi demissão da empresa, eu já tinha um sucessor dentro da empresa. Eu tive essa felicidade em 2 empresas, o sucessor que eu preparei. Então, se você vai para a empresa com muito medo, é porque você ou está mentindo, ou você não se preparou, ou você está concorrendo a uma vaga que é muito maior do que você é. Também tem isso. Às vezes eu estou concorrendo com uma vaga, a empresa me chamou e eu sei que nem tudo que ela está querendo eu tenho. E para você não ficar com medo, já diga logo. Eu até contei na nossa live dessa semana daquela história que eu fui para uma entrevista e eu não gosto de formalidade, eu sou uma pessoa informal. E cheguei lá, estava todo mundo de terno, eram 2 entrevistadores, o presidente e o vice. E quando eu entrei na sala, eu fui cumprimentar e eu pedi desculpa para eles que eu achava que eu não era a pessoa que eles queriam, porque eles estavam formalmente vestidos, eu estava de camisa. Bem vestido também, mas não tinha terno. E eles não deram bola. 3 meses depois, o presidente da empresa me disse: você me conquistou quando você foi honesto, sincero naquele momento. Então, a gente está sendo avaliado em tudo. Ok? Certo? Jorge, mais alguma coisa? Não, estava dizendo agora que estava dizendo isso, eu estava lembrando de tem pessoas que já têm mais de 50 anos e têm dificuldade de conseguir emprego, né? E também ficam nervosos porque tem a idade, né? Se bem que eu visitei inúmeras vezes vários países na Ásia, lá quem tem mais de 50 anos tem muito mais valor, porque já fez muitos erros e acertos, né? Então tem muita experiência, né? E também morei 6 anos na Europa e as pessoas acima de 50 anos são super valorizadas. Mas aqui no Brasil não é, né, Túlio? Mas está começando um movimento no sentido de valorização. Eu diria que esse movimento é leve, mas está acontecendo. Eu acredito que depende de nós também, nós que somos gestores e que vamos estimular os gestores vamos dizer, a levar adiante essa ideia. Aliás, dentro desse contexto, eu até gostaria de contar um fato rápido. Há 20 anos atrás, 18 anos atrás, eu fui contratar uma pessoa para uma empresa de Extrema, queria alguém com 45 anos no máximo, um salário máximo de 12 mil na época. E me disseram, só que nós já procuramos em todo o estado de São Paulo, em Minas não tem, era um gerente de desenvolvimento de função. E aí eu fui, dentro da missão que me deram, eu fui à feira de metalurgia de Joinville. O recrutador tem que também sair, não pode ficar esperando cair no colo. E cheguei lá, me apresentaram um candidato, eu conversei com várias pessoas pedindo indicação. O candidato tinha 59 anos e queria 15 mil para vir no mínimo. E aí eu falei, mas como? Esse cara já era aposentado. E aí o que eu fiz? Eu conversei com ele pelo menos uma tarde inteira para conhecê-lo, porque eu como recrutador preciso conhecer o candidato. Aí quando eu voltei, liguei para a empresa e falei, consegui um candidato assim assado. A empresa me disse, não, nem queremos ver o currículo nem o cara. Ele tem 59 anos e quer 15 mil. Eu falei, não, vocês me confiaram em mim, agora eu peço a vocês, deu um voto de confiança. Insisti muito com eles, então chama ele aqui a semana que vem, nós não vamos pagar a viagem dele, ele se vira. Ele viajou a noite inteira, de Joinville até aqui. No dia seguinte eu levei ele na empresa, ele passou a manhã, das 10 horas em diante, até as 4 da tarde sendo entrevistado. Quando eu trouxe ele de volta, ele me disse, poxa, Antônio Carlos, se a empresa me contratar, eu vou ser muito bom para a empresa, porque tudo que eles me apresentaram eu já vivenciei profundamente. E vou formar um time aqui. Quando foi no outro dia, me ligaram para dizer que gostaram muito dele e que podia contratá-lo por 12 mil. Eu falei, não, ele não quer 12 mil, ele quer 16. E ele quer também uma kitnet para morar aqui, ele vai ficar morando aqui na kitnet, vai viajar cada 15 dias. Aí a empresa estribuchou, não sei se todo mundo sabe o que é estribuchar, contestou, né? E aí decidiram contratar o cara. Você acredita, Vitor, que ele ficou 9 anos na empresa? 9 anos. Ele saiu quando ele pediu demissão. E a empresa até hoje diz assim, não vamos ter outro profissional com uma competência. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, porque ele não morava na cidade. E ele ensinou o pessoal. Infelizmente, esse profissional morreu no ano passado, teve um câncer, mas ele já tinha saído da empresa há 5 anos atrás. Então, por que eu estou contando isso? Se nós estamos contando história para quem é candidato, contar só a visão do candidato, não, eu estou contando a visão do recrutador, que enriquece o nosso programa. Ou seja, quando você vai para uma entrevista, você não sabe o que é exatamente que o entrevistador quer.
Então você tem que mostrar toda a sua honestidade, mostrar todo aquilo que se sabe de você, as suas competências. Eu conheço um profissional que estava sendo entrevistado numa empresa e a hora que ele foi visitar a produção, o diretor da empresa falou dos problemas todos que a empresa tinha e o cara disse, tal de Diógenes, disse para eles, olha, me contrata que em 6 meses eu mudo isso. E ele foi contratado e mudou mesmo. Então eu tenho que falar de tal maneira que seja convincente, ok? Quer acrescentar alguma coisa? Não, é simplesmente que quem tem mais de 50 anos, a preocupação das empresas com quem tem 50 anos eu creio, né, opinião minha, que seja assistência médica, por ser caro, né? Sim. Mas se você tem mais de 50 anos, faz caminhada um dia sim, um dia não, pratica um esporte, isso não é problema. Tá. Para encerrar esse assunto de idade, eu diria o seguinte, isso vai alertar também os mais velhos, os mais maduros. Duas coisas importantes. Primeiro, eu não sou rejeitado porque eu sou velho. Eu sou rejeitado porque eu não estou com saúde, eu não estou adaptado às modernas tecnologias, porque eu estou num compasso ainda de, vamos dizer, ultrapassado. Isso bloqueia. E um segundo motivo, eu estou com vocação muito mais para empreendedor. Então, se eu vier para a empresa, eu vou sofrer aqui. Essa semana mesmo teve um profissional, o Davi, que me procurou, a gente é amigo há muito tempo, e ele falou, Antônio Carlos, decidi não ser mais empregado, porque eu não aguento mais, toda vez que só porque eu tenho 57 anos eu sou rejeitado. Na verdade não é só por isso, mas é bastante forte esse conceito ainda. E ele falou, eu estou vendendo sucata há muito tempo, até quando eu estava na outra empresa eu já vendia no final de semana. Estou ganhando mais como vendedor de sucata do que como empregado. E eu estou feliz. Eu, Antônio Carlos, sou consultor. Estou como consultor por opção, não foi por falta de emprego. Aliás, eu deixei uma empresa quando eu estava no auge da carreira para poder ser consultor, porque eu acreditei, eu me preparei durante 11 anos para fazer o que eu faço. E no meio do caminho tive que mudar várias vezes. O que eu comecei a fazer tive que mudar, porque o mercado exige adaptação. Então, quem é mais velho, bote na cabeça, você não perde emprego porque você é mais velho. Primeiro você perde porque você não tem energia, que você não tem essa vivacidade que precisa de ter. Eu tenho certeza que dentro da minha idade, que vocês já sabem, que nem preciso repetir, eu continuo sendo útil porque eu estou sempre com novas ideias, novas sugestões, estudando, nunca desanimo, ok? Diógenes, o que você pode acrescentar isso? Nada, é só seguir, só seguir a experiência do Antônio Carlos. Muito bem, esse podcast vocês estão vendo que foi providencial para ajudar quem está nesse processo de recolocação, que você em casa, na sua tranquilidade, pode acompanhar isso, seja você que já está com a gente, que nós estamos orientando, seja você que está no mercado. Dá para fazer muita coisa se você se preparar. Existem muitas oportunidades se você tiver um bom network. Já falamos disso, deverá ser motivo de um outro podcast. Agora, se nós ficarmos esperando as coisas caindo do céu, esperando que na próxima segunda-feira de não sei qual mês começar, não vai dar nada. Então, para não perdermos aquele emprego, olha, conseguir uma entrevista é difícil. E quando eu vou para ela, eu tenho que ir preparadérrimo, cheio de energia, sabendo ouvir, não falando demais, mas também não deixando a peteca cair. Sim. Ok? Tem mais uma pergunta. Mais uma, vamos lá. Tem mais uma. A linguagem corporal, qual a importância dela numa entrevista e para passar segurança devida ao entrevistador? Então, quando você está em casa, que você recebe uma ligação e o entrevistador quer marcar uma entrevista com você, você pega o telefone, uma gritaria das crianças e ninguém escuta ninguém, de uma certa maneira você já causa no entrevistador alguma coisa que não é positivo. Você pode dizer para ela, dá licença que eu vou ficar num lugar mais tranquilo, eu estou no meio da criançada. Isso é positivo, você não deixa a perdurar aquela situação de falta de entendimento. Quando você vai para a entrevista, você tem que estar vestido adequadamente, sem nada nem nada ostensivo, nem nada, vamos dizer assim, abaixo do nível. E você chega com energia. Quando eu cumprimento, por exemplo, se eu cumprimento você, pego na mão e tem firmeza, é uma coisa. Se eu cumprimento mais ou menos pela metade e falo um alô sem energia, já é o primeiro contato negativo. E quando eu vou para a entrevista, até a postura que você fica, se você fica de braço cruzado, parece que você está travando, não quer receber as coisas, você bota energia no que você fala. Eu estava conversando com um candidato essa semana, aí ele perguntou, o que você acha, senhor Antônio Carlos, da nossa simulação? Eu falei, olha,
eu vou sugerir a você que você bote energia no que você está falando. Você tem o mesmo tom o tempo todo. Se você não tomar cuidado, o entrevistador vai dormir na hora que você está falando. Tem que botar energia, botar emoção. Usa o gesto, não precisa parece que é um velório, não. Bota energia, bota entonação nas palavras. Quando ele fala alguma coisa, Antônio Carlos, você não para em coisa nenhuma, você diz para ele, poxa, muito boa a sua observação. Eu gostaria de aproveitar essa sua pergunta, eu reconheço que ela é importante, mas eu pergunto para o senhor, será que todos os casos de perda de emprego, de mudança de empresa, são todos iguais? O que o senhor acha? Então, mexe a cabeça. Então, essa postura ela é fundamental. Você tem que envolver o indivíduo na sua vida. A sua postura envolve. Porque quem conquista você, antes de mais nada, é você mesmo. Eu estou confiando no meu produto. Tá? Você joga futebol, você vai bater um pênalti e você está seguro de que você vai botar um pênalti naquele cantinho, que lá o goleiro não chega, e você treinou para nunca errar aquele cantinho, é uma coisa. Se você vai bater o pênalti e fala assim, nossa, onde que eu chuto? Nossa, esse cara, ele é muito grandão. Já perdeu o pênalti. Ok? Então eu tenho que ir acreditado. E até você tem que ir preparado para dizer para o entrevistador, essa colocação, esse requisito que o senhor está colocando, eu não tenho a segurança suficiente para falar que eu domino. Mas eu não tenho dificuldade de em pouco tempo eu superar isso. Ok? Mais alguma coisa? Eu lembro que quando eu estava procurando emprego, não existia celular ainda. Então, a única maneira que eu fazia para eu saber se eu estava uma comunicação não verbal boa ou não era olhando no espelho. Então, e era todo dia eu e o espelho. E é engraçado que no começo eu comecei a treinar no espelho e eu falei assim, nossa, eu não vou com a cara desse cara. Eu olhava lá, não tá bom. Aí no outro dia de novo no espelho. Aí depois umas 6, 7 vezes, aí eu consegui entender. Porque aí eu consegui entender, foi o que eu usei na época lá. Hoje tem celular, você pode gravar 5, 6 vezes e conseguir ler sua... Então, gente, isso que o Joyce está falando é fundamental. Não use o seu celular para joguinho, não use o seu celular só para ver notícia. Use o seu celular para interagir com você mesmo, ok? E aí, em outro podcast que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre a importância do network, que quando você vai para a entrevista e já foi recomendado, maravilha, ok? Você é recomendado para a vaga ou é recomendado porque aquela empresa é boa, ok? E quando eu me lembro que o penúltimo emprego que eu tive na minha vida foi no grupo no grupo AGA do Rio de Janeiro. O último foi o Bonhoff. Eu não achava nem no anuário nada da AGA, tinha AGFA, que era de retrato, de fotografia. Pensei que fosse essa, e não era. Então, eu fui para a primeira entrevista sem saber nada da empresa, não tinha. Eu acho que os candidatos hoje nem imaginam como é que era há 30 anos atrás, não tinha o Google, as informações se baseavam em jornal, mas eram tão raras, você não tinha acesso em jornal. Então, hoje, as coisas são muito mais fáceis, embora haja muito mais competitividade. Mas olha, você ir para o emprego, fazer uma entrevista de emprego com segurança, certo de que você sabe, você tem autocontrole, você é capaz de provar para o entrevistador que as suas competências são adequadas ao que ele precisa, isso é básico, é fundamental, isso dá segurança. Ok? Ok? E com isso chegamos ao final do nosso primeiro episódio do podcast para o seu novo emprego. Fiquem atentos, irá ter mais conteúdo, pode ter certeza, e você irá realmente aprender bastante com a gente. Até mais! Até o próximo! Até mais!